Muy buenos días a todos los presentes Muito bom y a dia todos los que están a conectados todos a os través presentes del satélite Amazonas e os que estão conectados através do satélite Amazonas Eutelsat 8, e o satélite Eutelsat 8 todo medio de comunicación por internet, e todo meio de comunicação pela allá internet, donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín, lá onde está o missionário Miguel en Bermúdez la Marim, iglesia El Sol de la Mañana que pastorea na el igreja O reverendo Sol da Camilo Manhã, Montoya, que o reverendo Camilo Montoya pastoreia, que e Dios te todos ali bendiga, presentes. misionero Miguel Bermúdez Marín, Que Deus te siga abençoe, usando missionário Miguel Bermúdez Marim, grandemente en la obra e de siga Dios te usando en este tiempo grandemente na obra de Deus final, a nesse favor de la tempo iglesia, final, tanto a el favor da cuerpo igreja, ministerial como tanto o corpo igreja do ministerial Senhor. como a igreja do que Senhor. Dios te siga abriendo el entendimiento a las Que escrituras, Deus siga abrindo o seu que entendimento e siga as siendo de escrituras luz en todos los lugares donde vayas, e siga confirmando sendo de luz por todos os lugares por onde vás, del cumplimiento confirmando de os la irmãos segunda na venida fé del Señor. do cumprimento da segunda vinda do Senhor. También Expresso também las más sinceras condolencias por la as partida mais sinceras condolências de nuestro hermano Juan Castillo pela Martínez, partida do nosso irmão Juan Castilho Martínez, el suegro de nuestro hermano Isaac Soto o sogro do nosso irmão Isaac Soto Nogueira, el cual partió en estos días, nuestro o hermano qual Juan partiu nesses Castillo, dias, o nosso irmão Juan Castilho, y expresamos las condolencias e expressamos a as condolências à sua esposa Alma de Castillo Jaqueline Murillo de y a sus Castillo hijos e os seus Juan, filhos Juan, Alma e Gênesis e os demais familiares, conscientes de que pronto conscientes de que estará breve nuevamente con nosotros, estará nuestro hermano novamente Juan Castillo, conosco nosso irmão Juan Castilho, volverá en la resurrección e voltará na a ressurreição estar con nosotros a estar conosco en ese cuerpo eterno y glorificado nesse que corpo prometió eterno e para todos los glorificado creyentes que Ele en él. prometeu para todos os crentes nele. No está muerto, él está vivo, Ele não está morto, ele está vivo. está ahora descansando Agora allí, está descansando ali, esperando por el llamado. esperando pelo Disse, chamado. passará. Disse, Le decían al passará. hermano Branham, Disseram ao irmão Branham, vendrá, pasará, passará, y nos resucitará. virá, passará e nos Ellos están ressuscitará. esperando allí Ou seja, que ali eles estão esperando que va a ir, a um que va a irá ser el último. e será o último. Con ese Com esse, ya no va a ir más nadie para allá. ninguém mais irá Por para lo lá. tanto, hay un número allí Portanto, que ali tiene tem um que número que completarse tem que ser completado para que así, para que assim, cuando vaya ese último, quando esse último for, lo pueda traer. possa trazê-los. Por lo tanto, nuestro hermano Juan Castillo, lo vamos a Portanto, volver a nosso irmão Juan Castilho, nós o veremos novamente muito em breve. ver. Que toda la familia esté Que toda a família, os familiares, estejam em paz, estejam conscientes dessas las promessas, cuales estarán siendo cumplidas en esta as generación. quais estarão sendo cumpridas nesta geração. Hoy domingo 9 de junio Hoje, domingo 9 de este año junho 2024, deste ano 2024, tenemos como tema temos como tema el ángel fuerte con el arco iris sobre su cabeza. o anjo forte com o arco-íris sobre a sua cabeça, Ya no es más. jurando que o tempo já não é mais. Predicado el 23 de marzo Pregado 23 de março del 2009 en de Minatitlán, 2009 Veracruz, México. em Minatitlán, Veracruz, México. Y leemos en Apocalipsis capítulo Vamos ler no Apocalipse, 10, no capítulo 10, verso 1 en adelante, do versículo 1 em diante, nos dice: onde nos diz: vi descender del cielo a otro ángel fuerte
E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Tenía en su mano un librito abierto. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, que o tempo não seria mais. Aí é que ele escreve, de redenção. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se consumará o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, seus profetas. Podemos ler até, depois na mensagem ele vai ler para nós. Toda essa escritura, o anjo forte com arco-íris sobre a sua cabeça, jurando que o tempo não é mais. Podem se sentar, por favor. Nos dice en el mensaje el propósito de las señales. Na mensagem, o propósito dos sinais, que foi pregado 23 de março de 2009, em Minatitlán, Veracruz, México, nos diz assim: assim que para os escolhidos de Deus tem uma bênção muito grande. E tem que estar atentos a esses sinais, os sinais do fim do século, o sinal para o fim da dispensação da graça, e a aparição dos anjos que realizarão a colheita. Esses são os ministérios de Moisés e Elias surgindo no meio do povo de Deus. Na igreja do Senhor Jesus Cristo vão surgir, porque é na igreja onde está o Espírito Santo, através da história da igreja. E na página 34 do livro de Citas, parágrafo 289 diz: parágrafo 289 diz: eu sei uma coisa, enquanto eu deter o primeiro ministério, enquanto eu não deter o primeiro ministério, o segundo não virá, não vem. Agora, quando eu deter o segundo, enquanto eu não detenho o segundo, o terceiro não virá. Viram? Tenho que dar um passo para diante. Dar um passo para diante e crê-lo. Deus disse, e do lado direito desenhe uma pedra angular e as eras. E em cima escreve, terceira etapa é igual falar. E escreve aí também, para que venha, 2 pontos, deixar o anterior. E em cima de anterior ele escreve o discernimento. Terceira etapa é igual falar, para que venha 2 pontos, deixar o anterior, o discernimento. Agora nosso irmão William continua dizendo: e daí, mais adiante, conectará com o povo hebreu para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo.
E agora, em São Mateus nos fala também, capítulo 24, versículo 32 ao 33, que tomemos em conta o sinal da figueira que é Israel, diz: quando vires reverdecer e brotarem as folhas, o verão está perto. E diz também: e quando virdes as demais árvores, isso está em São Lucas 21 também. E agora Israel já está em sua terra. É um estado livre e soberano. Mas ainda não chegou a restauração de Israel. Na mensagem Suas Palavras Infalíveis da Promessa, aí pela página 6, pela página 6, o irmão Branham fala aí que depois que Israel, vejam, já é uma nação com sua bandeira e tudo. Disse, depois de 46, 40 anos, 40 anos mais, diz, 40 anos é uma geração. Diz que nessa geração ele viria, ele estaria. Ou seja, que essa geração veria o aparecimento do cumprimento da sua vinda. Na página 6, por aí, dessa mensagem. E essa geração acabou em 86. Ou seja que em esse tempo apareceria, ou seja que nesse tempo apareceria o cumprimento do que o reverendo William Branham precursou. Ou seja que aí, quando ele está falando, esse instrumento ainda não tinha aparecido na Terra. Eu estava procurando, mas não encontrei. Deve estar em um estudo. Nós devemos ter lido e, se encontrarem, pode ler da forma que está nessa página. Creio que é Suas Palavras Infalíveis. Vamos ler, já que chegou isso para nós, isso aí. Se me enviarem aqui, eu posso ler. E me desculpem, até que encontrem essa partezinha. E nós tocamos assim, mas é para ler da forma que está. En el estudio, vamos a ver aquí, que me envíen el estudio donde lo hablé. Me enviaram, que me envie aqui o estudo onde eu falei. Aqui está o mensagem. Aqui está a mensagem. Vamos ver se encontraremos rapidinho. Nesse aqui é na página 5, mas o que eu tenho lá é a página 7. Eu agradeço os irmãos que sempre me enviam. Israel, página 5 desta versão. Página 5 desta versão. Israel já está na sua pátria. Ela é uma nação independente. Ela tem sua própria moeda, sua própria bandeira. É membro das Nações Unidas. Ela é uma nação. Pela primeira vez, depois de 2.500 anos de ter sido uma nação. E Jesus prometeu que na geração, na Bíblia, uma geração se compreende em 40 anos. Desde o tempo que Israel chegou a ser uma nação até 40 anos, dentro desse período de tempo, ele virá. Viram? E se isso é verdade, então isso traz a vinda. E ele escreve ali. Aqui me enviaram o estudo bíblico onde foi lido. Vamos ver o que ele escreveu ali. Estudo bíblico.
Página 12, esse foi de 7 de maio de 2023. 7 de maio de 2023 foi esse. Na página 12 desse tomo, veja, o irmão ele escreveu ali 40 anos e escreveu também uma geração é igual 40 anos. E escreveu 1946 mais 40 é igual a 1986. E escreve, esse ano terminou, essa geração de 86 terminou, de 86 ao 87. Essa geração de 46 terminou de 86 a 87. E vocês vejam que essa geração veria a sua vinda, veria o tempo que apareceria aquele no qual Deus cumpriria a sua vinda. Agora continua dizendo: agora São Mateus nos fala no capítulo 24, versículo 32 ao 33, que tomemos em conta o sinal da figueira que Israel disse: quando vires que reverdece e brotam folhas, o verão está perto. E disse também: e quando virem as demais árvores, isso está em São Lucas 21 também. Agora Israel já está na sua terra, é um estado livre e soberano, mas ainda não chegou à restauração de Israel. A restauração de Israel é a restauração do reino de Davi, onde Israel entra a esse reino de Davi e obtém a bênção de ser governado pelo Messias príncipe como rei, o que trará a paz para Israel. Portanto, vai ter uma mudança da democracia para a monarquia. E no livro Os Selos, en la página 112, na página 112, vamos a la 358 primeiro. Vamos na 358 primeiro. 358, veja. E aqui vamos a ter este também, porque aqui nos escreveu. Vamos ter esse aqui também, porque aqui ele nos escreveu algo. Llévatelo. Em este também. Nesse aqui também. Vamos ter que ter esse aqui também aberto. De todos ahí pueden, ahí en ese que tienen, escribir lo que él nos dejó aquí. Miren en la página. Ele deixou aqui, vejam na página 358, diz, na metade da página, todas estão dirigidas nessa direção, mas somente os que têm os seus nomes no livro da vida ouvirão quando Deus lhes chamar. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Nesse vermelho escreve na esquerda: minhas ovelhas, assim para cima, minhas ovelhas, e escreve os 7 trovões, o 7º selo. Nisso aqui escreve: fazer o chamado de ovelhas, e ouvirão a sua voz. E nesse início do parágrafo desenha uma estrela de Davi.
O único que temos que fazer é fazer o chamado das ovelhas, o chamado de ovelhas. E nesse aqui, na esquerda, desenha uma pedra angular e as eras, que sai uma linha desde aqui para a pedra angular e escreve hoje. E nesse outro, onde fala fazer o chamado da ovelha, em cima ele escreve a mensagem do momento. O único que temos que fazer é efetuar o chamado das ovelhas, o qual os cabritos não conhecem nada. Observa bem. Qual é o chamado das ovelhas? Minhas ovelhas ouvem minha voz. Por quê? O que é a voz? Uma voz é um sinal espiritual. Deus disse a Moisés: se não ouvirem a voz do primeiro, aqui onde fala, onde não ouve a voz do primeiro, ele escreve primeira vinda. Se não ouvir a voz do primeiro sinal, acontecerá que sim, ouvirão a voz do segundo sinal. E em cima ele escreve segunda vinda. Minhas ovelhas ouvem minha voz. E nesse escreve primeiro sinal, ou seja, depois deste parágrafo aí, escreve primeiro sinal, Elias, segundo sinal, Moisés e Elias. Agora, essas coisas devem estar acontecendo nos últimos dias, e as ovelhas de Deus o reconhecerão. Elas o reconhecem. Minhas ovelhas me reconhecem, mas o estranho não seguirão. Elas não seguirão os estranhos. Tem que ser com um sinal vindicado para o dia presente, e então elas o reconhecerão. E aí do lado direito, nesse aqui, desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Aqui escreve assim para cima, minhas ovelhas. Observa que com o tempo Jacó começou a sentir o desejo de voltar para a sua terra. Assim também é com Israel. Jacó significa Israel, porque o seu nome foi mudado. E do lado esquerdo, começando esse parágrafo, escreve o anjo e Jacó. O anjo e Jacó. Porque seu nome foi mudado. Ele saiu e obteve todo o dinheiro possível por meio do roubo, da mentira e outras maneiras. Porque a ele não importava de onde vinha, nem de quem era. Mas depois começou a voltar para sua terra, porque tinha esse desejo, e no caminho se encontrou com Deus, e o seu nome foi mudado. E à direita ele escreve Peniel. E aí no final, nessa última parte aí, nessa última página, ou seja, no final dessa página aí ele escreve mudança de nome. Mas naquele tempo ele estava muito preocupado porque tinha a Esaú, e aí escreve Roma, do lado direito Roma, que o estava perseguindo. E observa o dinheiro, igualmente como vai ser nesse dia quando os judeus fizerem um pacto financeiro com Roma. Agora, Esaú não tinha necessidade do dinheiro de Jacó, como Roma também não necessita, porque Roma tem a riqueza do mundo em suas mãos. Mas vemos que naquela ocasião, quando ainda era Jacó,
se encontrou com Deus. Do lado direito escreve Esaú, Jacó. E estava passando por esse tempo de tribulação, então Jacó meteu mão a algo que era real. Teve um anjo que desceu do céu. Agora veja ao que Jacó lançou a mão. A esse anjo. E aqui, do lado direito, irmão William, ali ele escreve Apocalipse 7. Esse é o anjo que vem com o selo do Deus vivo. Apocalipse 7, 2, 10 do 1 ao 11, 14, versículo 1, 11, do 3 ao 7, 19 do 11 ao 21. Vejam, isso é a vinda do Senhor. O que Apocalipse 11 é igual ao Apocalipse 19. Isso está em um escrito. Agora, na direita, assim, para cima, ele escreve: o dia é igual ao milênio. Teve um anjo que desceu do céu e Jacó manteve seus braços em volta do anjo e ali permaneceu. Esse anjo lhe disse: tenho que ir-me. Tenho que ir aí em cima de tenho que ir. Ele escreve 6 a 7 AM. Já está amanhecendo. E ele escreve o 7º milênio. E aí está algo muito importante. Agora recordem que é no amanhecer. Isso aqui é como se fosse na página 466 ou 67, onde o irmão Branham disse: tenho escrito aqui, se quando isso acontecesse, vocês pudessem ver a minha caderneta, não sigas. Isso é o que se cumpre também aqui nessa partezinha. Que aí já nos revela algo muito importante do tempo. Irmão, o dia está por amanhecer. E em cima de dia ele escreve 7º milênio. Está por chegar. Mas Jacó disse: não vou te deixar ir se não me abençoares. Não pode partir. Eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil ganhadores de dinheiro que têm sido tão desonestos com as finanças. Mas por fim, quando eles virem a coisa verdadeira e a possibilidade de agarrar a ela, ali estarão Moisés e Elias. Amém? Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados fora. Aí do lado, nesse espacinho aí, entre parágrafo e parágrafo, escreve Apocalipse 7, 2, 14, versículo 1, 11, do 3 ao 7, e 16, do 1 ao 17. Isso acontece exatamente antes de começar a tribulação. Aqui do lado esquerdo, desenha uma estrela de Davi. Esses dois profetas pregarão como João Batista e lhes dirão:
O reino dos céus está próximo. Israel, arrependam. Se arrependam. Arrependam-se de quê? Se arrependam de seus pecados e de sua incredulidade e voltem para Deus. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. Depois, Cristo nos disse também que será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Nos dias de Noé, teve um profeta dispensacional trazendo a mensagem para aquela geração e mostrando a forma de escapar do juízo divino. E o juízo divino é tipo da grande tribulação. E um profeta dispensacional é tipo e figura do mensageiro do último dia, que será um profeta mensageiro dispensacional com a mensagem do Evangelho do Reino para pregar por testemunho a todas as nações. Na página 112, ali nos fala do livro Os Selos, e o nosso irmão Branham diz: uma trombeta sempre anuncia uma guerra ou uma confusão política. À esquerda ele escreve a trombeta. E dali começa uma guerra. Quando você se confunde, enreda na política e tudo se torna uma confusão, como temos hoje em dia, então tome muito cuidado, porque uma guerra está próxima. O reino ainda pertence ao diabo. Ele ainda tem essa parte na mão. Observa bem. O mundo foi redimido por Cristo e ele está fazendo a parte do Redentor semelhante, redimindo os seus súditos, até que o último que tem o seu nome, e aí desenha uma seta e uma pedra angular, e escreve Apocalipse 7, 2 e 14, versículo 1. Até que o último que tem o seu nome no livro tenha recebido a sua redenção e tenha sido selado. Em cima ele escreve batizado. E à esquerda escreve: do lado esquerdo escreve: até que o último escolhido entre. Até que entre o último escolhido. Vejam, ele não podia sair do trono da intercessão. Entende bem? Então ele vem desde seu trono, o trono do seu pai, se apresenta, toma o livro da mão de Deus que está sobre o trono e reclama seus direitos. Agora veja o que faz. A primeira coisa que faz é chamar sua noiva. O primeirinho que faz, sai, e o primeiro que faz é o quê? Se dirige diretamente à noiva. E ali escreve: Cristo chama sua noiva. E desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Agora, vai e diz ao povo, vai e diz aos ministros, vai e diz a Miguel, vai e diz que pare de fazer chamamentos e ter batismos e todas essas coisas. Nesse momento foi o Espírito Santo que, através desse instrumento, falou ao povo e disse: o tempo já não é mais. Foi por voz humana. Agora, Deus sempre cumpre tudo de uma forma simples. E as coisas, quando Deus as cumpre, é tão simples que
tem uma mudança de dispensação e uma mudança de tudo que estava sendo feito na dispensação passada, que se a pessoa não vigiasse, passaria e não perceberia. Agora, vejam como esse anjo forte disse que o tempo se acabou. O tempo acabou. E isso tinha que ser falado por voz humana. E é o único indivíduo, instrumento mensageiro de Deus, que nesse planeta Terra disse que no trono da intercessão ele já não está mais como cordeiro, que ele está como leão da tribo de Judá. Não tem nenhum ser humano nessa terra que tenha anunciado essa mudança de dispensação e tenha dito: a dispensação da graça terminou, fechou. Ouviu nos mensageiros anteriores? Assim, a dispensação da graça está para ser fechada. A porta da dispensação da graça em breve será fechada. Entre antes que a porta da dispensação da graça seja fechada. Mas veio o cumprimento, nesse entrelace dispensacional, veio esse Benjamim, esse último, e disse: o tempo acabou. Terminou, fechou a dispensação da graça. Zera os batismos, zera o chamamento para a pessoa obter a oportunidade de ser batizado, recebendo a Cristo como seu Salvador, lavando seus pecados em seu sangue e recebendo o Espírito Santo. Para a transformação, fechou, terminou. Agora, vejam como Deus esteve realizando essa mudança e de uma forma tão simples que o mundo continuou igual. Ninguém percebeu, exceto a noiva, porque o primeiro que ele disse que faz a primeira coisa que ele faz é chamar sua noiva. Ele diz: venham aqui, vamos subir, venham aqui em cima, suba acima. Aí é onde eu vou dar a fé do rapto a vocês, não onde vocês estavam, é aqui em cima. Quando a dispensação da graça fechou. Amém. Depois o que faz? Agora vejam que é um trabalho que esses anjos ceifeiros, anjos colhedores fazem. E recordem que é a obra do Espírito Santo. É Ele que opera esses ministérios. Continua sendo Deus. Depois o que faz? Pega o seu inimigo, Satanás, o amarra e joga ele no fogo, junto com todos os seus seguidores. Nesse aqui, vamos ver. Página 112. Nesse aqui desenha uma estrela de Davi. Que vimos nessa manhãzinha, vimos algo aí muito importante referente à estrela de Davi. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui: Cristo mesmo disse: será pregado esse evangelho do reino para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. O sinal do fim, vejam, é a pregação do evangelho do reino para testemunhos a todas as nações, e isso corresponde aos ministérios de Moisés e Elias. Na página 92 do livro de Citas, parágrafo 793, diz assim: agora, à noite tivemos ele vindo com sua grande espada para matar, e vemos que ele é morto com a mesma espada também, a espada da palavra. A espada de Deus aguda, a espada de 2 fios, o mata e joga para baixo. Esperem até que esses 7 trovões deem suas vozes a esse grupo que em verdade pode tomar a palavra de Deus e trabalhar aí. Ela dividirá e cortará. Eles escrevem M-I-E, ou seja, Moisés e Elias. Eles podem fechar o céu, fazer isso ou o que quiserem. Ele será morto pela palavra que sai da sua boca. É mais aguda que uma espada de 2 gumes. Eles poderão clamar por 100 bilhões de toneladas de moscas se assim quiserem.
Amém? O que eles disserem que aconteça, vai acontecer. Por quê? Porque é a palavra de Deus saindo da boca de Deus. E a boca de Deus são os seus profetas. Eu estou lendo dessa versão aqui. Com certeza a tradução desse livro de citas é diferente em algumas partes aí. Na página 254 do livro Os Selos. Aí em cima ele escreve os 7 trovões e o poder da palavra falada nos ministérios de Moisés e Elias. Os 7 trovões e o poder da palavra falada nos ministérios de Moisés e Elias. À direita desse parágrafo, assim para cima, escreve também Apocalipse 11, do 1 ao 10. E nessa mensagem, Cristo revelado em sua própria palavra, nos diz na página 45. Diz 45 para 46. Agora vejo sua palavra e toda a sua palavra manifestada exatamente aqui diante de nós, ó Igreja do Deus vivente. Fique em pé, creia nele com todas as suas forças, agarre nessa pequena roda, no meio, e aí ele desenha um círculo e um círculo menor. Agarre nessa pequena roda, no meio da roda. Deixe que cada movimento se estabilize e cada emoção que você tenha, cada pensamento que você tenha que seja controlado por esse poder no seu interior, porque Deus está colocado na sua palavra desta hora, na luz da tarde, mostrando a luz para diante. A cegueira de um morcego, você pode acender uma luz e o morcego estará tão cego que nem voaria. Todos esses insetos que voam noturno, todas essas coisas, como barata e todas essas coisas, não podem enxergar, não conseguem enxergar durante o dia. Lembra o escrito que ele escreveu uma mensagem? Acenda a luz e você virá como barata e todos saem correndo, porque tem medo da luz. Não pertencem à luz. E as luzes da tarde chegaram. Toda parábola, onde quer que formos, a natureza, a Bíblia e a estátua de Mel, reticência que Daniel viu, e o rei daquele dia, todos eles viram, e todas essas coisas, tudo, cada forma, cada movimento, cada lugar posicionado no corpo, nos ensina a mesma hora que estamos vivendo. Nenhum outro movimento pode vir sobre ele. Haverá um movimento da mão, caridade. Wesley tinha um movimento de fundamento, Lutero, caridade, reticência. Nunca houve um maior. O chamado movimento Wesley mandaram missionário a todo mundo. Um dos grandes movimentos que foi feito na era anterior a essa. Então chegou a era pentecostal. Depois entraram os diferentes dedos e coisas. A era pentecostal de línguas e nariz, língua e nariz e assim por diante. Agora está nos olhos. Para que você necessita olhos? Ou necessita luz? Se os olhos não estiverem aí para ver, primeiro tem que ter olhos para ver. Então, quando isso chegou, ele abriu os 7 selos e revelou a luz da tarde, pegando todos os mistérios que esteve escondido durante todas essas eras da igreja e agora revelar como ele prometeu fazer em Revelação 10, 1 ao 7. Aqui estamos hoje sentados no meio da palavra e a palavra sendo revelada a nós por Jesus Cristo. Então, essa é a palavra de Deus. E vejam o desenho que ele faz ali.
o desenho dos olhos na pirâmide. La pirámide pues escribe ojos y dibuja dos ojos. Na pirâmide escreve olhos e desenha 2 olhos. São os ministérios de Moisés e Elias na era da pedra angular. Agora continua dizendo: e ao se submeterem, devemos andar perto do autor para entender, para que ele se revele. Ou seja, que você deve andar perto daquele que vai dar a você a revelação, vai dar a você a fé do rápido. Como 2 vão caminhar juntos se não estiverem de acordo? Veja, quando a gente envia as crianças para a escola, ficam 8 horas, como pouco, porque às vezes prolonga mais o horário, estende o horário mais para a parte da tarde. E estão, vamos dizer, 8 horas, ficam nesse mundo, na escola. Sim, aí tem uma parte que aprendem, porque tem que aprender. Mas tem mais contato com o mundo do que com as próprias coisas de Deus. E às vezes chegam da escola e como tanta coisa no trabalho dos pais, é tão pouco tempo que chegam raspando, chega às 6 para fazer comida e fazer os afazeres e dar bronca neles todo momento, porque senão não deixam fazer a comida e todo o trabalho, e banha, deita para dormir e faça a tarefa, porque amanhã você tem que madrugar para ir à escola novamente. E somente tenha sexta-feira à noite, se é que não tiraram um tempinho durante a tarde desse dia. A sexta-feira é para a atividade e o sábado se conectam aí, ou esperar até o domingo. Na segunda-feira repete o mesmo ciclo novamente. E assim também é com os adultos. Vem somente um dia para, quem sabe, dizer estou aqui, mas a semana toda estão escutando e ouvindo pessoas que continuam lhes metendo coisas contra, em vez de parar e dizer: não, eu trabalho com você, mas não me fale desses assuntos, porque você está me prejudicando e talvez com o que eu fale a você estou te prejudicando. Assim que vamos trabalhar no que viemos fazer e vamos deixar isso quieto. Eu falo porque muitos me dizem: olha, é porque eu tenho um companheiro que não está crendo no que Deus está trazendo na capa. O que eu faço? Eu suspendo ele, deixo ele, separo dele? Não, mas bem diz a ele com amor: olha, vamos continuar trabalhando, mas daqui para frente, vamos continuar trabalhando para ganhar nosso dinheirinho para o sustento da família, mas vamos deixar isso quieto, não queremos que nos atrapalhe o trabalho. E siga em frente, não faça coisa para que ele não te mande você embora, ou se você for o chefe mandar ele embora, melhor, contorne a coisa e deixe as coisas bem claras desde o início, assim você não vai ter problemas. E diga: eu respeito o que você crê e você respeita o que eu creio. Mas não seja como outros que vêm nos domingos somente para dizer que veio, para depois, durante a semana, estar prejudicando o ministério e os irmãos que se congregam. Isso é ser um hipócrita. É melhor ser sincero consigo mesmo e com Deus. Porque não é um instrumento e nem é um instrumento que você está enganando. E a Deus não tem ninguém que eu possa enganar.
Assim que vejam que as crianças sempre devemos tirar esse tempo para ensiná-los, consciente de que elas ficam mais tempo no mundo ou na família ou com as coisas de Deus, porque tem uma batalha, tem uma luta, tanto com os adultos como com os jovens, porque verdadeiramente essa dimensão tem tanta influência nos jovens que muitas vezes lançamos a culpa no garoto quando fica mais tempo fora do que com a família e com as coisas de Deus. Vamos dedicar tempo para com os jovens, para as crianças. Em casa, tire um tempinho e lhes fale das coisas de Deus. Leia para eles. Faça eles ler também e escutar. E que mantenham esse ambiente para que, quando forem à escola, estejam fortalecidos espiritualmente e saibam combater qualquer flecha do inimigo, qualquer dardo do inimigo, e saiba discernir entre o bem e o mal. E não dizer, não, isso está bem, isso é coisa de jovem. As coisas que está mal, é errado diante de Deus, está mal, está errado, e ponto, não tem meio termo. Agora vejam, aqui nosso irmão William continua dizendo. E vemos também que será como nos dias de Ló. Nos dias de Ló também teve um profeta dispensacional que foi Abraão. E também era o tempo para o juízo divino vir sobre Sodoma e Gomorra e sobre as cidades vizinhas. Era o fim do tempo para aquelas nações. E em um escrito, o nosso irmão William deixou escrito para nós e disse: quando termina uma era, as pessoas que ficam nessa era morrem. Isso foi lido em setembro de 2023, na parte 1 desse estudo. As pessoas que ficam nessa era morrem e secam porque não podem ver e reconhecer ao Espírito Santo, passando a uma nova era através de um novo mensageiro e com uma mensagem nova para o povo, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eles dizem: nós cremos no mensageiro da nossa era ou dispensação. Mas essa era ou dispensação já terminou e não sabem, estão cegos e são guias de cegos. Falam como judeus. Nós cremos em Moisés. Nós cremos em Moisés, mas Moisés tinha falado do que viria depois dele, como profeta mensageiro dispensacional. Vejam no livro de Citas, na página 153. No parágrafo 1362, nos diz por que deixou que se levantasse essas personificações nesses últimos dias, quando essas coisas vêm acontecer e com a verdadeira palavra de Deus, e permitiu que houvessem personificadores e fizessem a mesma coisa e negassem a verdadeira palavra de Deus. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Recordem, a Bíblia disse: como a sua insensatez foi manifestada, foi feito manifesta, assim será nesses últimos dias, serão manifestadas, quando a noiva for arrebatada e elevada ao céu. Vejam, Moisés, na verdadeira e manifesta palavra, nunca disse nada, somente deixou. Mas ele fez isso para poder endurecer o coração de Faraó, enganar a Faraó. E aí, em enganar a Faraó, ele grifa bastante. Mas agora eu não vou dizer novamente muito. Ele grifou novamente aí. E embaixo ele escreveu: espírito de erro. Faraó não pôde ver que aquele que estava falando a ele era o libertador. Tá vendo? Recebeu um espírito do erro. Onde que fala eu serei espírito de mentira?
me enviarás e eu irei. Se encontrarem rapidinho, Reis. Primeira de Reis 22. Primeira de Reis 22. Vejam desde o versículo. Para entender bem o porquê, o versículo 13 diz: E o mensageiro que foi chamar a Micaias falou-lhes dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, agora a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o bem, e fala bem. Ou seja, diz a Micaias, dizendo o que ele deve dizer. Quando o profeta não fala o que as outras pessoas digam que ele diga, o profeta vai falar somente as coisas que Deus diga a ele que fale, gostem ou não gostem as pessoas. Porque um profeta é um homem ordenado por Deus para trazer a palavra verdadeira ao povo. Já seja que o povo goste ou não goste, é a palavra de Deus. Porém, Micaias disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Ainda que você consiga inimigos, é melhor ter Deus como amigo e os homens como inimigo, do que ter os homens como amigo e Deus como inimigo. Aqui nós falamos, é melhor não ficar lambendo alguém, e mais bem ser honesto e sempre ir com a verdade, e não ficar lambendo a pessoa. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a pelejar ou deixemos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então ele disse: Eu vi a Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só o mal? Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e o outro dizia de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Como? Com que? Ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Então vejam que foi Deus que permitiu. E as pessoas que pensam que são ungidas por Deus e têm a verdade, quando estão contra o programa divino, são ungidos com um espírito de mentira. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Queana, e chegou e feriu Micaias no queixo. Que falta de respeito. E disse: Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaias: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes.
Então disse o rei de Israel: toma a Micaías e o tornai a trazê-lo a Amon e o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, dizeres: assim diz o rei, metei este homem na casa de cárceres e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais: ouvi todos os povos. Que tremendo problemas que eles se meteram. Em Crônicas também. Crônicas fala também. Não sei se é nessa Bíblia que ele escreve. Vamos ver algo ali em Crônicas. Se é nessa ou na outra. Segunda de Crônicas 18. Segunda de Crônicas 18. Segundo Crônicas 18. Aqui ele escreve no versículo 22, onde fala: agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Aí ele escreve Apocalipse 12, do 1 ao 17. Na outra tem um escrito e depois vamos conseguir. Agora vocês vejam, nosso irmão William continua dizendo. Cristo disse também: quem é o servo fiel e prudente, ao qual o Senhor pôs sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo? O alimento para a casa de Deus é a palavra de Deus. A mensagem de Deus, de era em era, teve o mensageiro, o servo fiel e prudente, o mensageiro de cada era, dando o alimento a tempo na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E para o último dia terá um também. Por isso diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual o seu Senhor pôs sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo? Bem-aventurado aquele servo ao qual, quando o seu Senhor vier, o encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre os seus bens, todos os seus bens lhe porá. Ou seja, que virá ser o segundo no reino do Messias. Para que compreenda mais claro, será o primeiro-ministro do reino do Messias. Será o vice-rei no reino do Messias. E isso o próprio Cristo comprova, falando em Espírito Santo no Apocalipse, quando disse: ao que vencer, lhe considerarei que assente comigo no meu trono. É o trono de Davi. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Isso está no Apocalipse capítulo 3, versículo 21. E no Apocalipse 2, 26 a 28 diz: ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, sobre todas as nações, e as regerá, as governará com vara de ferro. E no livro das Eras diz, na página 17, ou das Eras, o editado. Nisso aqui também, vamos ver ali. Nos dice: lo ven, donde dice lo ven, onde fala o vem, o vem o Cordeiro, o Pontífice, retendo o seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu presente ofício. Aí do lado esquerdo escreve Cordeiro de Deus, sacerdote. Isso é o que está fazendo agora. Seu sangue clamando por nossos pecados.
Mas algum dia aquele cordeiro será o leão da tribo de Judá. E do lado direito, escreve Apocalipse 11, do 15 ao 19. E do lado esquerdo, escreve refletamos. Ele virá com poder e glória e tomará a sua autoridade para reinar como rei. Ele é o rei vindouro desta terra. Agora, isso não quer dizer que ele não é rei hoje, porque ele é o nosso rei, rei dos santos. Hoje em dia é um reino espiritual. Do lado esquerdo aí escreve o espírito do reino em que nascemos. Ele escreve o espírito do rei em nascemos, ou seja, no reino que nascemos. Aqui também escreve do lado esquerdo leão de Judá, rei. Aí também escreve Apocalipse 11, do 15 ao 18, e 6, versículo 12 ao 17. 3, 21 e 2, 26 ao 29. Hoje em dia é um reino espiritual, não é desse sistema mundano. Assim como nós também não somos deste mundo. Por isso que nós nos comportamos diferente dos do mundo. Nossa cidadania está nos céus. Aí está a escritura de Filipenses 3, 20 ao 21. Mas a nossa cidadania está nos céus, que fala de onde esperamos o Salvador, o qual transformará o corpo da nossa humilhação, com o poder também pode sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse 11, do 3 ao 7, 7, versículo 2, 10, do 1 ao 11 e 19, do 11 ao 21. Nossa cidadania está no céu. Nós refletimos, representamos o Espírito do Rei de onde nascemos, do reino onde nascemos, onde Jesus é o Rei. Ou seja, cada pessoa, cada indivíduo reflete, representa o lugar de onde é e reflete aquilo do qual esse reino do qual a pessoa é. Se é da sexta dimensão, o nosso rei é o Senhor. E se é a quinta dimensão que a pessoa está representando, então o seu rei é o diabo. Nós representamos o Espírito do reino onde nascemos, onde Jesus é o Rei. Por isso que nossas mulheres não vestem roupa de homem, e nem cortam o cabelo, e nem usam todos esses cosméticos e essas coisas que o mundo ama tanto. Se você ainda vê pessoa que está representando e agindo assim, você já sabe quem é o rei dessa pessoa, o diabo. A quinta dimensão é a que está influenciada nessa pessoa, seja quem for. Por isso que os nossos homens não bebem, não fumam e nem andam em pecado. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado. Esse se fortalece por meio do poder que está no Espírito de Cristo que mora em nós. Todo o reino da terra será quebrado, mas o nosso permanecerá. E escreve Apocalipse 11, do 15 ao 19, 6, do 12 ao 19,
17, do 1 ao 10. E várias escrituras ali que vamos colocar no estudo. Daniel 12, do 30 a 45 também. Nesse outro, aí onde fala, nós representamos, refletimos o espírito do rei, do reino de onde nascemos. Aí em cima dessa frase ele escreve, teofania, a sexta dimensão. Na margem esquerda ele escreve aí, teofania da sexta dimensão. Ele escreve aí novamente. E nosso irmão ele continua dizendo, ou seja, que não será um reino de mão frágil, será um reino de mão de ferro, porque esse é o reino do qual Cristo disse que orando pedíssemos a vinda do reino de Deus. Disse, orando, orai assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. São Mateus capítulo 6, versículo 10. E no livro das Eras, na página 6, ali nos diz, agora recordem isso, Cristo na igreja verdadeira, e aí em cima escreve, hoje. Na igreja verdadeira é uma continuação do livro dos Atos, mas o livro do Apocalipse mostra como o espírito do anticristo entraria na igreja e a corromperia, e assim ocasionando ela, tornando ela morna, informal e sem poder. Expõe a Satanás, revelando suas obras e a tentativa de destruição do povo de Deus e a descrença da palavra de Deus, até o momento que ele é jogado no lago de fogo. Ele ataca isso, combate isso, não pode suportar. Ele sabe, ou seja, o diabo sabe, ele sabe que se o povo receber a revelação verdadeira da igreja verdadeira e o que ela é, o que ela representa, e que ela pode fazer as obras maiores, ela será um exército invencível. Vejam, o diabo sabe isso. E o que ele vai tentar fazer? Fazer com que a igreja noiva não o receba. Não, isso não pode ser, isso aí não pode ser. Porque ele sabe que se essa igreja receber essa revelação, ela terá um poder invencível. Nada poderá fazer frente à noiva. Se ela receber uma revelação verdadeira do Espírito dentro da armação da igreja cristã e por meio do Espírito de Deus, discernir e resistir ao espírito de anticristo, Satanás estará sem poder frente a ela. Ele estará tão definitivamente desafiado como foi quando Cristo resistiu seus múltiplos esforços para obter o poder sobre ele lá no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Como uma revelação verdadeira em nossa vida, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos contra ela. E aqui tem um escrito, em uma dessas paginazinhas aqui, vamos ver. E vocês podem escrever no lugar aí que você possa ler sempre. Ele escreveu: se o povo receber a revelação, será um exército invencível. Se o povo receber a revelação, será um exército invencível. E olha esse outro aqui. Esse outro escrito é a revelação de Deus
Eu vou ler devagar, com calma, para vocês escreverem. Aqui estaria na página 37 e 38, que são as páginas em branco. É a revelação de Deus a que dará a você a autoridade sobre o diabo. É a revelação de Deus a que dará a você a autoridade sobre o diabo. Do que na página 7 ele fala, mas eu li aí seguido as duas, para que vocês tenham. E já vamos chegar a essa partezinha que o irmão Braha fala. Recordarão que eu mencionei no início dessa mensagem que esse livro que estamos estudando é a revelação prática de Jesus mesmo na igreja e suas obras nas eras futuras. E do lado direito aí ele desenha uma estrela de Davi. E nesse outro livro, faltou onde fala, ela poderá fazer as obras maiores. Ela será um exército invencível do lado direito, e na metade desse parágrafo escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21. Agora vejam um pouquinho mais embaixo. Nesse mesmo parágrafo, escreve, aí onde fala, se eles receberem uma revelação verdadeira do Espírito dentro da estrutura da igreja cristã, do lado direito escreve, o cristianismo é o trigo e o joio. O cristianismo é o trigo e o joio. Mateus 13. 30 ao 43. Mateus 13, 30 ao 43. Agora onde estamos no parágrafo que começamos a ler, do lado esquerdo desenha uma pirâmide e as eras, e em cima na pedra angular escreve hoje, e embaixo nas eras escreve ontem. E onde fala é a revelação real de Jesus Cristo na igreja, aí em cima ele escreve em Espírito Santo, ES. Do lado direito escreve revelação pelo Espírito Santo em sua igreja. Revelação pelo Espírito Santo em sua igreja. Continua dizendo, então mencionei que somente por meio do Espírito Santo obteremos a revelação ou nos passará. Juntando esses dois pensamentos, veremos que não será só estudo e pensamentos comuns que fará com que esse livro seja real, necessitará a operação do Espírito Santo. Isso quer dizer que esse livro não pode ser revelado a ninguém mais que a um povo especial. Que formoso é falar a pessoas especial. Vocês são esta gente, este povo especial. Vocês são esse povo escolhido de Deus. Vocês são a noiva do Senhor. Vocês são isso. Será um tipo de pessoas com percepção profética. Exigirá a habilidade de ouvir de Deus. Por isso, isso é uma habilidade. Não é qualquer um que tem isso. É uma habilidade especial. Porque essa habilidade, Deus a dá, provém do alto, procede do alto, exigirá uma instrução sobrenatural, não somente um estudante comparando versículo com versículo, mesmo que isso está bem, mas um mistério requer o ensinamento do Espírito ou nunca fica claro. Como hoje necessitamos de Deus e abrir o nosso ser e rendermos ao Espírito para ouvir e saber. Aqui na direita, na página 6 para baixo, escreve percepção profética. E aqui também na página 7, do lado direito, em cima, escreve
percepção profética, habilidade. É como quando a gente tem a habilidade para fazer algum trabalho e fala, essa pessoa é bem ágil. Já seja para fazer qualquer trabalho. A gente fala assim, essa pessoa é bem ágil nisso, é rápida. E assim podemos falar com o nosso companheiro crente, olha, que ágil você é. E ele fala, você também é ágil. Por quê? Porque estamos recebendo e entendendo, recebendo tudo que Deus está nos dando. Você tem essa habilidade, e você também. Porque é esse povo com percepção profética. Como já falei, esse livro do Apocalipse é a consumação das Escrituras. E do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. E está até colocado corretamente no cânon das Escrituras, bem no final. Agora, você pode saber por que diz que todo aquele que lê ou que escuta é abençoado. Aí ele escreve Apocalipse 1 ao 3. Bem-aventurados que lê e ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. É a revelação de Deus. É a revelação de Deus que dará a você a autoridade sobre o diabo. Esse escrito de atrás, anterior. E vocês poderão ver que aqueles que acrescentariam ou tirariam dela seriam condenados. Teria que ser assim, porque quem pode acrescentar ou tirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo? É assim, tão simples. Não tem nada de poder tão prevalecente como a revelação da palavra. Vem? No versículo 3, uma bênção é pronunciada sobre aquele que presta uma atenção especial a esse livro. Eu penso que isso se refere ao costume do Velho Testamento, em que os sacerdotes que liam a palavra para a congregação na manhã, muitos não podiam ler, e o sacerdote tinha que ler para elas a palavra, que fosse somente a palavra, e a bênção estava ali. Não tinha diferença se fosse lida ou ouvida. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. Agora vejam, vai ser feito a vontade, assim como é feito no céu, aqui na terra. Portanto, será um reino de mão de ferro. Por isso fala que as regirá com vara de ferro e serão quebradas como vaso de oleiro, como também eu recebi do meu Pai. Na mesma forma que assentou com seu Pai no seu trono, e na mesma forma que recebeu poder no céu e na terra, pois ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. São Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. Agora, ele tem a bênção de estar assentado no trono de Deus. E, portanto, o que está sentado no trono é o que tem o poder, e esse trono governa o céu e a terra, ou seja, tem poder sobre os céus e a terra. E agora, vai dar poder, não diz sobre o céu, mas sobre todas as nações aqui na terra, porque Deus colocou o ser humano, Adão, aqui na terra para ser rei. Ele deu poder, mas tirou dele o poder quando ele perdeu o título de propriedade, perdeu o direito à vida eterna e por isso não pôde ser o rei para sempre no planeta Terra. Mas com o título de propriedade sendo restaurado à raça humana, sendo dado a esse que vai se assentar com Cristo em seu trono, então novamente o reino de Deus será restaurado na terra. E na mensagem de hoje tem um lugar que fala que por isso poderá acontecer a ressurreição e a transformação. Na metade da mensagem diz, a palavra profética para o último dia será trazida pelo Espírito Santo, como sempre o Espírito Santo fez através de diferentes profetas. Agora, para o último dia, trará por meio desse que vai receber e comer esse título de propriedade, e será a primeira ocasião que um homem come o título de propriedade. E por isso que terá que vir a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que estamos vivos.
para regressar, ser restaurados fisicamente à vida eterna. Então, viram por que poderá vir a ressurreição e a transformação? Porque o título de propriedade, vejam, o título de propriedade regressou novamente à raça humana. E quando virmos o servo fiel e prudente dando alimento a tempo no último dia, no tempo final, quando estejamos vendo os sinais correspondentes ao tempo final, quando estivermos vendo os ministérios dos anjos que são enviados para a colheita, estaremos vendo ao mesmo tempo o que vai receber poder sobre todas as nações, o que vai assentar com Cristo no seu trono, ao que Cristo prometeu escrever sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do nosso Deus e seu nome novo. Todas essas bênçãos serão manifestadas no último dia. E quando estivermos vendo isso, então temos que entender que chegamos ao tempo final. Em um escrito que ele deixou para nós ali, de um estudo bíblico, diz: outro filho de Deus será adotado, o qual é o anjo de Jesus. Assim como o anjo do Senhor foi adotado, o anjo do pacto encarnado em Jesus. E assim recebe a pedrinha branca com o nome novo do Senhor Jesus Cristo, e recebe a autoridade sobre todas as nações para regê-las, governá-las com vara de ferro. E o juízo cairá sobre elas, e se assentará com o Senhor Jesus Cristo em seu trono, o trono de Davi. Nosso irmão William continua dizendo: e no meio do cristianismo foi visto antecipadamente uma grande capa catedral que vai surgir no meio do cristianismo, onde a coluna de fogo vai estar, e vai estar o anjo do pacto, e onde vai estar o nome de Deus, e onde Deus vai estar manifestado em toda a sua plenitude. E no livro de Citas, na página 7b, nos fala no parágrafo 68, e quando um homem ou uma mulher está vestido com toda a armadura de Deus, não é poder, é autoridade do alto. Os demônios gritarão, e os freios se escutará, a própria morte tremerá e os túmulos se abrirão frente à autoridade que Jesus Cristo deu à sua igreja. Que autoridade os filhos de Deus têm nesse tempo final, que chegará a essa parte culminante no cumprimento da visão da capa. E em cima ele escreve a autoridade, a ressurreição. O aparecimento, a aparição dessa grande capa catedral será um sinal definitivo de que chegou o fim do tempo, como quando viram a arca de Noé. A humanidade antediluviana tinha chegado ao fim. E aí vamos deixar, o nosso irmão ele disse, o anjo forte com o arco-íris sobre a sua cabeça, jurando que o tempo já não é mais. O tempo da dispensação da graça chegou a seu final. Chegou a seu final. E recuerden que ele viene e ha venido com um nome novo. E recordem que ele vem e veio com um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. No livro das Eras nos fala de tudo isso, o qual Deus estará cumprindo essa promessa. Poderemos cantar um louvor. E assim, vamos ficar em pé e assim já estamos nos preparando para receber a mensagem que corresponde para hoje. Não sei se ele me dijo que tinha la de Jesús, el nombre o el nombre nuevo. Podemos cantar esse? Podemos cantar esse. Já que lo tenían preparado.
para entonarlo. Él me decía, aguántate con ese, todavía no lo... Ele me falava, detenha esse, segura, não cante ainda. Guardado allí en la hoja que le di. Eu tenho guardado ali na folha que eu dei para ele e ele guardou. Para esse tempo, há bastantes anos atrás. Para esse tempo, muitos anos atrás. E agora veja, esse cântico está sendo cantado, porque já é o tempo para cantá-lo. Assim que vamos cantar esse hino. Que página aí? No está en el himnario, está en la hojita suelta. Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús, y al creer en Jesucristo como nuestro Salvador, obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Jesús, nombre sobre todo nombre para redención. Mas cuando conquistó el infierno y ascendió al cielo, recibió un nombre nuevo para reclamación. Es el Hijo del Hombre en su primera venida. Es el Hijo del Hombre en su segunda venida. Es el ángel del pacto encarnado en un hombre, cumpliendo las escrituras prometidas para el Mesías. Su pueblo, recibiendo su venida en este día postrero, ser llamados por la trompeta del año del jubileo, conocemos nuestra posición en la edad de la piedra angular. Es el Hijo del Hombre en su primera venida. Es el Hijo del Hombre en su segunda venida. Es el ángel del pacto encarnado en un hombre, cumpliendo las escrituras prometidas para el Mesías. Y al creer en su segunda venida y en su nombre de reclamación, José nos dará la fe de transformación. Es el Hijo del Hombre en su primera venida. Es el Hijo del Hombre en su segunda venida. Es el ángel del pacto encarnado en un hombre, cumpliendo las escrituras prometidas para el Mesías. Prometidas para el Mesías.
O anjo forte, com arco-íris sobre a sua cabeça, jurando que o tempo não será mais. Vamos deixar imediatamente assim conosco nosso precioso irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.